Bom dia, mais um dia clamando ao Senhor, pedindo para que Ele abençoe nosso dia, para que Ele fale aos nossos ouvidos, transforme o nosso coração por intermédio da Sua soberana palavra. Nós somos dependentes da Sua sabedoria, nós somos completamente dependentes deste ser que nos trouxe a vida e sustenta a nossa vida. Que você possa pegar sua Bíblia, para que possa mais um dia ler e clamar por entendimento. Observe que com 40 minutos por dia, nós já estamos no 7º livro da Bíblia. Olha que impressionante, né? Um pouquinho todos os dias, o quanto gera transformação. Portanto, que você possa continuar mantendo a constância, que Deus te capacite a ser constante, que você possa vencer as adversidades, vencer as suas próprias limitações. Claro que nesse meio tempo, talvez algum dia você não consiga acordar, pode acontecer milhares de empecilhos, contudo, que você assuma esse compromisso. E também não negocie com essa questão de pode ser que tenha algum dia. Por quê? Dias ruins vão ocorrer, a questão é como você reagirá diante desses dias ruins. Galego, isso é pessimismo, não, isso é realidade. A Bíblia nos convida a vivermos uma vida real, onde nós nos deparamos com a realidade e sabemos que a Bíblia é nosso campo de preparo, nosso treinamento, o lugar onde nós somos capacitados a enxergarmos a realidade do mundo e vivermos para a honra e glória do Senhor. Que você seja direcionado e abençoado pela palavra de Deus. Nós estamos aqui dia após dia clamando para que Ele nos capacite todos os dias, para que assim nós possamos conhecer cada vez mais o Senhor, nos conhecermos cada vez mais e obedecermos de maneira cada vez mais plena aquilo que Ele nos orientou e nos deixou na Sua palavra. Então vamos à leitura de hoje. Eu clamo, Senhor, a Ti, que nos fez, para a honra e glória do Seu próprio nome, Pai. Não há outro lugar ao qual nós possamos nos esconder, possamos nos confortar. Por isso nós nos remetemos a Ti, Pai. Nós andamos por aí perdidos, vagando pelo mundo, mas aprove ao Senhor nos buscar, nos encontrar, nos direcionar. Nós pedimos, Pai, nos faça constantes, nos atrai a Ti, Pai. Nós cremos que assim o Senhor tem feito, que essas Suas palavras reflitam na nossa vida diária. Assim como tem acontecido, na história, nós vemos o povo se afastar de Ti. E incansavelmente o Senhor resgatá-los e buscá-los. Nós somos esses, que necessitamos deste resgate. Nós nos confessamos miseráveis pecadores, homens que carecem do Teu amor. Portanto, Pai, nos ame. Derrame sobre nós capacidades para que Seu nome seja glorificado. Nos ilumine mediante o agir do Teu Santo Espírito, para que venhamos crer na Sua palavra e, sobretudo, vivemos aquilo que está escrito. Te agradeço em nome de Cristo Jesus por cada uma dessas famílias que estão aqui representadas, Pai. Que o Senhor se faça presente nesses lares, que o Senhor derrame sobre eles capacidades para enxergar a Sua bondade sobre as suas vidas. Mesmo diante de adversidades, mesmo diante daquilo que lhes atormentam, Pai, que eles possam enxergar a Sua poderosa mão guiando cada passo da história, para que eles possam enxergá-lo cada vez mais pleno e no fim render glórias a Ti. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos. Merecíamos a morte, mas o Senhor nos entregastes a vida. Entregaste Seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer por nós, ser o nosso grande Redentor. É através dele que nós nos achegamos até Ti, é através dele que nós enxergamos quem nós somos, é através dele, Pai, que tudo se fez novo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Reconhecemos a Tua soberania, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. E Te agradecemos e oramos conforme o Senhor nos orienta. Através do favor
de Cristo Jesus. Nos guarde, Pai, nos direcione. Amém, amém, amém. Vamos então para mais um dia. Bom dia a todos que estão aí constantemente, parabéns, que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos para cima. Juízes capítulo 9. Deixa eu ver se tem alguma. Lembrando, mande para o máximo de pessoas que você puder essa live, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Por quê? E sejam encorajados. A nossa questão é encorajarmos pessoas, dependemos do Espírito, óbvio, para que leve essa mensagem até o coração, mas nós continuamos a clamar e a meditar nas Sagradas Escrituras, crendo que é o Espírito que nos convence. Vamos para a leitura de hoje. Então, nós estamos agora em Juízes capítulo 9. Diz assim: certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe, e disse a eles e aos demais membros de seu clã materno: pergunte aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembre-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém. Que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berit, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai, em Ofra, e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 meio-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da coluna, em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouça-me, cidadãos de Siquém, ouça-me se querem que Deus o ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram a oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir óleo que agrada a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham a obrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: será que vocês de fato agiram de forma honrada, íntegra, ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que realizou. Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Acolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser o rei, só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque, e ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizerem, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e de Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Ber, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque,
por ele ter assassinado 70 filhos de Gideão, e para os líderes de Siquém, por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre a conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do deus local. Foi servido vinho à vontade, e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse em alta voz Gaal, filho de Ebed. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão, e esse Zebu é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos Amor, o fundador de Siquém, porque devemos servir a Abimeleque. Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque, diria a ele, convoque seus soldados e venha lutar. Mas, quando Zebu, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá, para lhe dizer, Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal, aqueles que o acompanham saírem para lutar contra você, faça com eles o que a desejar. Então Abimeleque e todos seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava na porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebu, olhe, há pessoas descendo no alto das colinas. Zebu respondeu, são apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu, não, são pessoas descendo das colinas, e outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebu se voltou para ele e perguntou, onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse, quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém. Foram feridos e caíram pelo caminho enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumã e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso e dividiu seus homens em 3 grupos e armou a emboscada nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacá-lo. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos, ele levou seu exército ao Monte Salmão, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e pôs sobre os ombros. Rápido, façam como eu, disse a seus homens. Assim cada um cortou os galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram o galho junto às paredes e o templo puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Em seguida Abimeleque atacou a cidade de Tebes e conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e atacou. Mas quando preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse a seu jovem escudeiro, tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que a mulher matou Abimeleque. O jovem atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram Abimeleque que estava morto, debandaram e voltaram para casa. Deste modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Capítulo 10. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel.
era da tribo de Zacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade, julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades, que até hoje são chamadas de cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram as imagens de Baal e Astarote aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filistia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servir. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente daquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas ao leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e por fim pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos a imagem de Baal. O Senhor respondeu: acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Quando eles oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. E no entanto, vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos, castiga-nos como te parece melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. Ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Quando o exército de Amon foram convocados para guerrear e acampar em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispa. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Capítulo 11. Esse Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meus irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tob. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tob. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra a minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras, desde o rio Armon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolva pacificamente este território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: assim diz Jefté: Israel não roubou a terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei Edom e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acompanharam a divisa de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Armon. Em momento algum atravessaram Armon para a entrada em Moabe, pois Armon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava em Hesbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Para chegarmos
ao nosso destino. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que viviam naquela região, desde o Armon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com seu Deus Camus, com que seu Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor, nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel, entrou em guerra contra os israelitas. Israel vive aqui há 300 anos, habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroer e seus povos, e todas as cidades às margens do rio Arnon. Por que até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver este território? Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez o mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregar os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa. Quando eu regressar vitorioso, eu oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ela não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou suas próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté. E deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté de Gileade. Capítulo de número 12. Então os homens de Efraim mobilizaram o exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté: por que você não pediu a nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefté respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Arnon. Por isso vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. O Senhor entregou os amonitas em minhas mãos, porque agora vocês vêm lutar contra mim. Os homens de Efraim responderam: você, de Gileade, não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não conseguia pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e matavam no lugar de travessia do Jordão. Ao todo foram mortos 42 mil homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois que Jefté morreu, Ibsã de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã, e trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Depois que Ibsã morreu, Elonde, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon.
no território de Zebulon. Depois que Elon morreu, Abdon, filho de Hilel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Capítulo 13. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zor. Sua esposa era estéril, e ele não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem come alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, ele não me disse seu nome, mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá. O anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela, então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ele não deve comer uvas nem passas, mas não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fica aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você poderá preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido o que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por quê? Quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto ao chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse a sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Manedã, dentre Zorá e Estaol. Capítulo 14. Certo dia, Sansão estava em Timá e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Timá. Quero me casar com ela. Consiga aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim. É ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Timá, de repente o jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Timá. Aquele momento o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaçava um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Timá, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois,
Quando voltou a Timná para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Timná para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva ouviram, escolheram 30 rapazes da cidade para acompanhar na festa. Sansão lhes disse: vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma, ele disse. Do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: convence seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivos vocês e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres. Então, a esposa de Sansão lhes disse aos prantos: você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelei o enigma nem a meu pai e minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia, ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar resposta a Sansão: o que é mais doce que o mar? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que havia acompanhado na cerimônia. Capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso eu dei-a como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse: desta vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas. Amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam: foi Sansão, pois seu sogro de Timná deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e espalharam pelos arredores da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus os dominam? Disseram a Sansão: o que você está fazendo conosco? Sansão respondeu: só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Responderam eles: não vamos atacá-lo. Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou à lei, os filisteus vieram a seu encontro
dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas de seus braços como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto e havia pouco tempo. Ele a pegou e usou para matar 1000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate-Lê. Em Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de teu servo concedesse este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Lê. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Acore, que existe em Lê até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Capítulo 16. Certo dia, Sansão foi à cidade de Filistéia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá. E os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto, aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu, junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente de Hebron. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele diga o que torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que torna tão forte como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria mais fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou as cordas novas e amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior, como antes, e de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu-no com o pino do tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim contou-lhes o seu segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus, como nazireu, desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seus segredos. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Deste modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde prenderam com 2 correntes de bronze.
obrigando a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa no qual ofereceram sacrifício e louvaram seu Deus, Dagon. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nossos inimigos, sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou a seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão na prisão para diverti-lo. E o fizeram ficar em pé entre duas colunas que o sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que guiava pela mão: ponha minhas mãos nas colunas que sustentavam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os seus governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão se divertindo às custas deles. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor. Ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Permita-me com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos, exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus, sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e sepultaram entre Zoá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Capítulo 17. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia disse a sua mãe: eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor abençoe meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor, em favor de meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou ao ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida em um ídolo de metal que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região, havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim, e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: sou levita, de Belém de Judá. Estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhes darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e tomou como um dos filhos de Mica. Se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal, e o homem ficou morando em sua casa. Mica disse: agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Capítulo 18. Naqueles dias Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos da cidade de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estava na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: quem o trouxe para cá e o que você está fazendo neste lugar, porque está aqui? O jovem respondeu: fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: pergunte a Deus se nossa viagem será bem sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto.
Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhe perguntaram: o que vocês descobriram? Eles responderam: vamos atacá-lo, vimos a terra, e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus os deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam no lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Mané-Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra dos arredores de Laís explicaram aos outros: numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram até a casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida e o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta, com 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: o que vocês estão fazendo? Fique quieto e venha conosco, respondeu. Seja nosso sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um homem só? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás dele. Gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir? Mica respondeu: como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada. Os homens de Dan disseram: cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seus sacerdotes, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram a espada habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao seu antepassado deles, filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica, durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Somente até aqui. Dessa forma, terminamos nossa leitura de hoje. Terminamos a leitura de hoje. Encerrando dessa forma até o capítulo 18. Então hoje nós lemos do capítulo 9 ao 18. Do capítulo 9 ao 18. Amanhã será dia 24, nossa live de número 425. Amanhã, dia 24 do 1, 26 e nossa live de número 24. Do 19 em diante, hoje do 9 ao 18. Assim avançamos. Que o nome do Senhor continue a ser exaltado e glorificado. Se você chegou agora e não sabe o que está acontecendo aqui, todos os dias nós temos uma live, do qual nós abordamos acerca das Sagradas Escrituras. Na verdade, nós estamos fazendo agora a leitura integral das Sagradas Escrituras. O ano passado nós lemos 4 capítulos por dia, explicamos a Bíblia etapa por etapa. Se você tiver dificuldade com algum capítulo, entre lá no YouTube e procure
acerca desses capítulos, porque muito provavelmente eu tenha abordado estes temas, porque eu peguei os principais temas do ano passado e comentei acerca de todos. E olha como é fantástico. Por vezes eu vou ler histórias e eu não consigo me recordar que eu já havia lido. Embora eu já tivesse estudado, meditado, explicado, ainda isso se torna oculto dos meus olhos. É muito interessante, né? Porque já há um bom tempo eu leio a Sagrada Escritura, ou melhor, desde a minha conversão. Eu já li a Bíblia 15 vezes. Essa daqui será a 16ª vez. 16ª vez, imagina. E tem coisas que eu nem... parece que eu nunca li. A leitura das Sagradas Escrituras, ela nos faz cada vez mais humildes e reconhecendo que nós somos falhos e miseráveis. Nós lemos as histórias e nós não enxergamos. Nós vemos o retrato de Cristo e nós não enxergamos. Toda a história aponta para Cristo. Você vai ver Sansão aqui, uma clara representação de Cristo, de maneira muito clara. Você vai ver os homens também amarrando e entregando, representando aquilo que havia acontecido com Cristo. Você vai ver as pessoas dando gritos de vitórias quando Cristo morre, quando na verdade ali era um juízo de Deus sobre eles. Diante da morte de Sansão, muitos serem mortos ali, da mesma forma que Cristo morrendo, aqueles que o julgaram também seriam condenados eternamente, a padecerem eternamente no reino de trevas por terem negado o seu único e suficiente Salvador. Então, nós vamos ter que ler a vida inteira as Sagradas Escrituras, tá? Que você não se sinta apto e capaz simplesmente porque leu alguns capítulos da Bíblia. Nós somos completamente miseráveis. E nós não dependemos simplesmente de ler as Sagradas Escrituras, porque senão todo mundo conhecia Deus. Nós dependemos deste Santo Espírito que penetra os mais duros dos corações. Portanto, leia as Sagradas Escrituras. Galego, por que você não está explicando os textos? Porque esse ano eu quis fazer com que vocês lessem de maneira um pouco mais corrida e vocês também comecem a evoluir. Vocês viram aqui, nestes capítulos, coisas que são bem interessantes que vocês deveriam prestar muita atenção. A tendência à idolatria. Você vai ver que o homem, ele tentava construir para si um sacerdote. E por vezes, talvez vocês tentem construir para vocês também um sacerdote, imaginando que daí o Senhor seria bondoso, porque você possui seu sacerdote, tal qual aconteceu lá, repetem constantemente. Naqueles dias falavam que Israel não tinha um rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Da mesma forma acontece hoje. Ainda que tenhamos um rei, ele não é rei de todos, e muitos ainda fazem outros reis como seus verdadeiros governantes. Nós, que fomos chamados por Deus, nos tornamos vivos através dessa palavra. Nós não fazemos aquilo que julgamos certo, nós fazemos aquilo que Deus julga certo e manifesta por intermédio da sua palavra. Nós não somos guiados meramente pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, mas somos guiados por uma palavra. Essa palavra que nos guia, nos direciona e nos traz vida. Que vocês possam ler as Sagradas Escrituras e se recordarem. Eu oro para que Deus traga à memória de vocês sempre Cristo. Quando vocês lerem, vocês